Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais um mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, no Evangelho de que ele é bem próprio. Essa crítica, que Jesus, esse embate, Creio que se nós analisarmos os evangelhos, todos os 4 evangelhos, nós vamos ver que as palavras mais duras, Jesus se dirigiu àqueles que eram os líderes religiosos, Os fariseus, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os saduceus, os mestres da lei. E nós temos hoje aquilo que também ficou conhecido na tradição bíblica como os ais de Jesus, ai de vós, fariseus. Essa expressão aparece diversas vezes, principalmente nesses discursos em que Jesus é como se ele enfiasse o dedo na ferida, tocasse mesmo nessas realidades e fizesse uma crítica muito dura. Mas o que eu estava falando do Evangelho de Mateus é porque o único evangelho que tem um público que são o povo judeu, os judeus, é o Evangelho de Mateus. Mateus ele se preocupa em falar aqueles que eram de origem judaica. Então, essa crítica, ela tem um peso muito grande nesse Evangelho, porque aqueles que estavam lendo esse texto, e originalmente ele foi escrito para os judeus, eles talvez eram profundamente interpelados pelo Senhor. Nós vamos ver essa crítica em outros evangelhos, mas observem que essa crítica no Evangelho de Mateus, ela é muito mais, vamos dizer assim, aprofundada, ela é rebuscada, fala de diversos ritos judaicos, como hoje nós Jesus coloca a questão do dízimo, das ofertas, Jesus fala da limpeza também dos utensílios domésticos, que eram normativas judaicas, eram modos de vivência judaica, e Jesus ele critica aqui principalmente esse apego demasiado a um legalismo, a um ritualismo, e que de forma nenhuma Jesus está dizendo que não deve fazer isso, não devia, porque Jesus ele não veio tirar um pingo-do-i da lei, mas o que ele fala é: essas realidades, esse apego não são suficientes. Se deve seguir a normativa, se deve seguir as prescrições, porque isso está na tradição da revelação de Deus, contudo, não se pode achar que somente seguindo normativas, somente vivendo um ritualismo frio, uma realidade, muitas das vezes, somente um rubricismo, seria suficiente, porque não se pode perder de vista o sentido mais profundo, que é aquilo que Jesus fala hoje, da realidade da justiça, da misericórdia e principalmente da fidelidade. Ou seja, você pode ter as realidades normativas, mas não se pode perder de vista os motivos, o sentido, o grande objetivo dessa norma, que é a comunhão e a união com Deus, que é a realidade da santidade, que em última instância está em vista da salvação.
E, queridos irmãos, amadas irmãs, isso é muito salutar para nós, porque nós também temos orientações na nossa vivência de fé cristã, nós temos normativas, nós temos ritos, nós temos orientações de conduta moral, mas não é meramente um deixar de fazer algo, mas é buscar o grande sentido, a motivação que, em última instância, está na vivência da fé que fundamenta a esperança em vista da caridade. Nós não podemos deixar isso porque, muitas das vezes, também nós podemos, apesar de sermos cristãos, apesarmos de vivermos, de uma certa forma, nova aliança, mas podemos ser também contaminados por um farisaísmo, por uma postura hipócrita, uma postura muitas das vezes superficial e profundamente legalista. Que o Senhor nos dê essa graça de, sim, vivendo as orientações, as normativas, mas sempre abertos ao sentido profundo da vivência da aliança, em vista da salvação e, principalmente, no exercício de uma fé viva que aponta uma esperança e que se expressa, principalmente, no maior dos mandamentos, que é a caridade. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.